O que simboliza uma ave de rapina para você? Uma ave de rapina, ela simboliza força, foco no trabalho, né? Sempre em frente. Né? Uma frase que eu falo muito é sempre em frente. Né? Bem, eu sou Diego Bittener, sou fundador do projeto de educação ambiental chamado Turma do Gavião. Estou aqui com uma águia serrana, que é o Ragnar, meu parceiro de trabalho aí há 6 anos. E o intuito da Turma do Gavião é trazer conhecimento, encanto sobre as aves de rapina. E isso a gente consegue promover através de voos, né, de cursos, de palestras, onde as pessoas podem ver de perto um animal magnífico como são as aves de rapina. Né? Então nós temos gaviões, corujas, que são todos treinados, vindos de criadores legalizados pelo IBAMA. E com isso nós levamos esse conhecimento aí adiante para as pessoas. Seja bem-vindo, Diego, à TV Social 3. Para nós é um grande orgulho tê-lo aqui. E como foi que nasceu dentro de você esse desejo de trabalhar com animais dessa espécie, que é algo tão peculiar, né? Obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui. Tudo iniciou em 2013. Né? Eu estava operado da coluna, né? Eu estava lá de cama, passando uma situação meio complicada porque entre uma cirurgia e outra eu ficava lá, né? Meio que prostrado na cama, vendo a vida passar, né? E aí eu falei assim, deixa eu começar. Eu vi Game of Thrones, aí eu vi um cara com uma águia lá, né? Aí eu falei, eu nunca li sobre treinamento de aves de rapina, né? Eu sempre gostei de animais silvestres, animais exóticos, mas eu nunca tinha lido sobre como que se treina, né? Então, comecei a entrar em contato com o pessoal, né, com a literatura de fora do Brasil, né? Para quem não sabe, né, a arte de treinar aves de rapina se chama falcoaria e ela já existe há 4.000 anos. Né? Então o homem ele treina as aves de rapina há 4.000 anos. E aí eu comecei a conversar com o pessoal de fora do Brasil, mas do Reino Unido, e trocando figurinhas descobri que tinham criadores dessas aves aqui no Brasil. E comecei a estudar, comecei a treinar as aves, elas me ajudaram muito, né? Eu devo isso a elas me ajudaram nesse quadro de recuperação, né? Onde eu estava já quase que entrando no início de uma depressão, né? E elas me ajudaram em muito, né? Elas ocuparam a minha cabeça, eu fui melhorando, né? Eu comecei a treinar elas e de lá pra cá já foram cerca de umas 40 aves que eu já treinei, né? Aves que eram minhas, eram de colegas, de clientes aí, né? A coisa foi ganhando proporção, né? Eu fui entrando cada vez mais nessa parte educacional, né? Eu era um cara meio tímido, mas isso daí eu fui trabalhando, né? Fui treinando esses animais, adquirindo um espaço. Eu falei assim, não, tá na hora de fazer um projeto de educação ambiental com elas. E aí em 2014 eu criei a Turma do Gavião. E aí nisso também eu entrei na faculdade de medicina veterinária, já estou, né, entrando no último semestre aí do curso, justamente para poder ter mais qualificação para lidar com esses animais, né? Esses animais eles são animais magníficos, né, muito imponentes, que transmitem uma energia muito boa, né? E é isso que eu gostaria de passar para as pessoas, né, junto com o conhecimento, né, sobre elas, acabar desmistificando algumas lendas e crendices aí, algumas bem negativas, onde esses animais são alvos de caça, né, de utilização de armas de fogo, justamente por causa de preconceito, né, de falta de conhecimento. Então se a gente vê uma coruja no poste, não é para tirar nela. Não é para tirar. Elas prestam um trabalho excepcional, né? Elas controlam uma gama de presas aí, né, de roedores especialmente, né? E com esses roedores controlados a gente tem um meio ambiente saudável, né? Quando você acaba
com esses predadores, então você desequilibra tudo, né? Cada indivíduo desse é importante, ele tem um papel na natureza. E aí, se você elimina eles, o número de presas aí, então de pombos, de roedores aí, que muitos transmitem diversas doenças, diversos ectoparasitas aí, que são inclusive zoonoses, né? Elas causam doença no ser humano. Já aproveitando, faz mais ou menos um mês, desceu uma coruja no poste de perto da casa de um amigo meu e cantou, né? Fez aquele som. Por que ela faz esse barulho? É porque alguém vai morrer mesmo lá na casa? Ela tá querendo que alguém morre? Isso é uma das lendas que contam, né? Junto com, por exemplo, a da águia, que, né, ela voa na montanha mais alta, arranca o bico, arranca as penas. Isso daí também é uma grande mentira, né? Mas voltando às corujas, tem uma crendice que quando ela faz a vocalização, alguém na casa vai morrer. E aí o que o cidadão vai? Joga uma pedra, né? Atira, né? Com a arma de chumbinho, né? Para matar esses animais. E na verdade é tudo balela, né? Elas estão apenas vocalizando, né? Elas vocalizam por conta de território, né? Para de repente manter uma outra ave, né? Uma outra coruja afastada do local, ou às vezes para chamar parceiros, né? Uma fêmea, e aí poder ter os filhotinhos com ela. Então não tem nada a ver, ela não é inimiga do ser humano, ela só presta um bom serviço para nós, né? Sim. E na instituição, quantas pessoas trabalham diretamente, indiretamente? Como que funciona toda a organização dela? Hoje nós temos 9 aves, né? Temos a águia aqui, temos 4 corujas e 4 gaviões. Todos são treinados, todos vieram de criadouro, né? E eu divido essa tarefa com o Antônio, né? Eu chamei o Antônio e falei, pô, já tá ficando uma responsabilidade muito grande, tá ficando muito trabalhoso para tocar sozinho, eu vou dividir esse trabalho com o Antônio, né? E o Antônio fica com uma parte das aves ali com ele, né? E outra parte fica comigo. Então nós treinamos juntos os animais, né? Mas fica dividido uma parte na casa de cada um, né? O nosso sonho é realmente um dia poder ter um local, né? Para destinar esses animais aí, construir recintos e tal, e aí poder fazer o nosso, vamos dizer assim, o centro de treinamento da turma do Gavião. Certo. E como é que a gente identifica o ave de rapina? É pela essa visão que ele fica olhando, o bico, a garra? As aves de rapina, elas têm algumas características que são bem marcantes, né? Começando de cima para baixo, né? O bico curvo, né? O bico afiado, que é justamente para arrancar pedaços de carne das suas presas, né? A visão extremamente aguçada, né? 8 vezes melhor do que a nossa. Eles enxergam em ultravioleta, eles enxergam em mais cores do que nós, humanos. E descendo um pouquinho mais, as garras, né? São as grandes armas das aves de rapina, nessas garras curvas, afiadas, que eles usam para capturar e abater as presas, né? Então elas pegam as suas presas com elas, e aí elas se alimentam utilizando o bico. São todas aves predadoras, né? Então faz parte delas urubus, abutres, gaviões, águias, corujas, falcões, né? Todos são carnívoros. Muito bem. E quais são as presas de uma águia como essa, assim? Que animais são? Chega a pegar um cachorro mesmo? Conversa? Olha, se for um cachorro que é pequeno, que apresente assim esteja doente e tal, ela pode até vir atacar, tá? Se estiver no território de caça desse animal. Não é uma presa usual. A presa natural desses animais são roedores, são outras aves, répteis, né? Então, por exemplo, uma ave dessa, ela tem poder aí para capturar, vai fazer um cocôzinho. Normal, faz parte. Nossa, fui longe. Faz parte. Depois eu vou limpar, tá? Fica tranquilo. Mas é assim, foi longe essa. Tranquilo. Tem que chamar portanto, tem que chamar o Saulo pra vir limpar. Eu limpei ontem, o Saulo ficou uma meia hora limpando o cocô da. Tem toque, né? Tem toque, ele vê assim, ele começa a. Se ele tivesse aqui, ele tá se contorcendo ali, ó. Preciso limpar. Não, enfim, tranquilo. Enfim, voltando. Então uma ave dessa pegaria marsupiais, né? Pegaria um saruê, né, de 2 kg, 2,5 kg,
uma lebre, né, do mesmo porte, né? Alguns locais assim que tenha mais lebres, ele vai se alimentar mais de lebres. No lugar que tenha mais pombos, que nem próximos da cidade, né, ele vai se alimentar mais de pombos, né? Então, assim, a gama de serpentes, né, a gama de presas é muito vasta deles, né? Muito vasta. Quando a gente pensa numa águia, no senso comum, né, a gente está muito influenciado pela perspectiva norte-americana, a gente pensa naquele bicho grande, né, imponente. Sim, sim. E quantos tipos de águia tem, sendo que esse é um tipo de águia, né? Eu não conhecia, eu pensei, quando eu pensava em águia, eu só pensava naquela americana grandona. Né? Não, então o pessoal me pergunta muito assim, não, mas é brasileira? Eu falei, tem muitas águias no Brasil. Né, nós temos, eu ainda não, eu tenho que ver certinho o número de indivíduos que tem, de espécies que tem no mundo, né? No Brasil, eu posso dizer, de aves de rapina, nós temos mais de 103 espécies, né, de aves de rapina, onde 26 são corujas, o resto são as aves diurnas, né? Então são gaviões, águias, urubus, né? Os gaviões, né? Falcões, enfim. Então tem uma variedade grande. E lógico que quanto mais, vamos dizer assim, ao norte, né? Quanto mais nos extremos, né? Nós chegamos, maiores são os animais, né? Então temos águias aí, que nem, por exemplo, a nossa arpia. Nossa arpia, a fêmea tem de 6 a 9 quilos, né? A águia americana, 4 quilos, né? Então são aves grandes, tem falcões aí de 2,5 kg, né? Temos no mundo assim 550, por volta de 550 espécies de aves de rapina, no aspecto geral, né? Então assim, quanto mais ao norte, mais aos extremos assim, são aves maiores, né? Porque se forem aves pequenas, elas perdem energia muito rápido para se manter aquecida, né? Então aves precisam ser bichos maiores, mais imponentes, né? Então é isso aí. E aqui nessa faixa que o Brasil ocupa, que é a faixa neotropical, são aves de porte mediano, em sua maioria. Ele tem por volta de 1,5 kg, 1,6 kg. É grandão desse jeito, né? E ele é grandão, justamente. Eles são leves justamente para economizar energia na hora que tá voando. Quanto de envergadura tem uma ave dessa? Ele tá por volta de 1,60 m a 1,70 m. Né? As fêmeas são ligeiramente maiores, podem chegar até 2 metros de envergadura. Né? São grandes planadores, né? Então precisa de uma envergadura grande para voar. Eles voam parecido com o urubu. Sim. Agora, falando em custo, eu acho que deve ser bem complicado você obter licença para ter um animal desse, mas também creio que seja bem complicado. Se um saco de ração de cachorro tá R$260, eu imagino quanto que sai para alimentar um bichinho desse, que come carne, né? Que come carne, não, para nosso azar, né? Não tem uma ração, né? Igual o cachorro e o gato, né? Tem um custo muito elevado. Até mesmo para você adquirir uma ave dessa não sai barato, né? Quanto que é em média, assim, para comprar uma ave dessa? Gaviões 3 mil, águias 10 a 12 mil, né? Como essa daqui. Mas tem águias assim, de 40 mil, 60 mil reais, né? São animais caros, dependendo da espécie. Mas para manter, existe aí todo um trabalho que é feito. Além de custos, né? Chuta aí por volta de uns R$2.000 de custo para manter essas aves aí que nós temos. Quanto que ela come de carne por mês? Assim, aproximadamente. Nós calculamos entre 10 a 12 quilos de carne. Né? Isso carne de alimento vivo que a gente chama de que é codorna, pintinho, coelho, rato, camundongo, né? Não esses de esgoto, são ratos camundongos de biotéria, aqueles branquinhos, né? Mas o principal, né, o trabalho que nós temos, né, especialmente o Antônio tem, com o biotério. Né, a gente tem que criar o alimento deles lá, que é a melhor forma da gente controlar o que elas estão ingerindo, a qualidade da alimentação delas. Né? Então a gente tem que ter um tratamento especial para esses roedores aí, para essas aves aí que são o alimento delas. Né? Então a gente dá tudo de qualidade, ração de qualidade para eles, para ser que ele vai passar tudo para esses animais aqui. Há algum tempo eu estava fazendo um trabalho jornalístico e eu conheci o urubu, o Zeca. Infelizmente ele foi abatido pela polícia militar
porque ele prestava um trabalho não muito interessante de traficar drogas. Ele foi treinado para levar a droga de um ponto para o outro. E claro que a polícia viu ele fazendo aquele trabalho e derrubou. Eu queria saber se é difícil de treinar um urubu, dá para fazer um trabalho desse? Como que pessoas sem instrução conseguiram fazer isso com o finado Zeca? É complicado isso daí, né? Não é um bicho de 7 cabeças treinar uma ave de rapina, como você mesmo falou aí, né? Mas dá um trabalho, você tem que se dedicar, né? Provavelmente os donos do Zeca, eles se empenharam bastante, né? Em fazer isso com o animal, apesar de não ter sido um fim muito bom pro Zeca, né? Sim. Mas dá muito trabalho, né? Você precisa se dedicar, é um trabalho diário que se deve ter para treinar esses animais, né? Animais que se alimentam todo dia, então todo dia nós temos que treinar eles um pouco, né? A gente considera eles como atletas, né? O peso deles é controlado, a quantidade de comida que eles ingerem é controlada, tudo isso daí é levado em conta para você ter um bicho bem treinado igual o Zeca. Só que o Zeca, ele se alimentava só de arroz, ele comia arroz, essas só coisas. Porcaria. Ele não comia carne. É o urubu, né? O urubu, coitado. O urubu. Não comia carne. Que o urubu não come, né? Ele é maior do que esse, né? Não, um pouco menos. Um pouco. De tamanho de tamanho é bem parecido, mas o Hagen é um pouco mais pesado, né? O urubu tem 1,1 kg, 1,2 kg aí. Né? O Hagen tem 1,500 e 1,600. É parecido, sim. Mas são aves bem diferentes, né? O urubu é mais generalista, né? Aves que nem essa águia aqui, eles são mais especializados. Você tem um estilo de caça. O urubu é um oportunista. Sim, sim. E diante de todo esse trabalho que você realiza, que não deve ser fácil manter essas aves, toda essa burocracia, você já pensou em desistir? Já. Especialmente quando tem pessoas da família que falam assim, larga a mão disso, desses bichos, né? Justamente na hora que provavelmente eu tô cuidando, né? Do animal lá, fazendo a limpeza de onde ele fica, né? Que eu tô lá ajoelhado, limpando, né? E aí de fundo fala assim, larga a mão, para com isso, né? Foca na faculdade, né? Foca né? Eu tenho minhas obrigações com eles, né? Eles dependem da gente. E eu não vou desistir, né? A gente tá bem centrado nisso daí, né? A gente já trilha um trabalho, né, penoso, mas que tá crescendo desde 2014, né? E agora nós estamos vendo que de um tempo para cá nós estamos ficando cada vez mais em evidência, né? Então agora não é hora de desistir, agora é hora de seguir em frente. Mesmo que com os comentários assim, é fácil. Geralmente esses comentários, né, de familiares, de amigos aí, são de pessoas assim que nunca pegaram na prática de manejo, nunca voaram essas aves, né? Nunca tiveram contato assim mais de perto, né? Sempre foi de longe, falando da zona de conforto dela, né? Falando, larga a mão disso daí e tal, né? Mas não sabe como que é na prática, lá o prazer que tem, apesar do, como eu falei, do trabalho que nós temos, né? A satisfação que é conviver com um animal desse aí. E eu sei que no Brasil é proibida a caça. Sim. É uma ave de caça. Exato. Ele não tem vontade às vezes de dar um voo, pegar um... Eu sei que o treinamento deve ser bem complexo, né? Para os instintos, né? É complexo. Na verdade, esses são animais que são nascidos em cativeiro, né? São nascidos com contato com o ser humano desde que saíram do ovo, né? Então eles nunca caçaram, então tem isso aí. Animais que são utilizados para casa são um outro segmento, né? Uma coisa que a gente não está trabalhando, né? A gente não trabalha porque o foco é educacional, né? Se eu, por exemplo, eu pego e começo a treinar uma ave dessa para caçar, ela vai aprender, né? E o problema assim, eu estou de repente numa escola, falando lá sobre as aves de rapina e tal, e aí eu treino ele para caçar um pombo, por exemplo, né? Ele vai ver um pombo e ele vai querer ir atrás do pombo, né? E aí imagina, o efeito vai ser super negativo se ele capturar o pombo, começar a se alimentar no fim das crianças. Então nós não incentivamos isso daí. Mas vocês dão o que para ele comer então? Podemos dar
o pombo, inclusive, né? que nós criamos pombo também, mas o pombo livre de doenças. Mas esse pombo é todo descaracterizado, né? Ele é todo, ele não é o pombo inteiro, ele é todo picotado, né? Porque, como eu te falei, nós pesamos a comida deles, né? Nós pesamos a ave, né? Então, como que é feita a alimentação deles? Nós soltamos eles ficam voando, nós chamamos, eles vêm até nós, pousam nessa luva que você está vendo, essa luva de couro, e se alimentam uma porção de comida na luva. E aí nós repetimos isso várias vezes até eles ficarem nutridos. Então eles se nutrem, né, eles se desestressam porque eles estão voando, e é assim feito no dia a dia, né? Então essa parte de caça no Brasil ela só é permitida se for para subsistência, né? Uma pessoa que de repente mora no meio do mato, mas mesmo assim, a pessoa que mora no meio do mato, o que custa criar uma galinha, né? Eu acho que é muito mais prático que sair com uma arma lá, matando a fauna local, né? Então isso daí não é legal, não, né? Mas é liberada nesses casos de subsistência. Fora isso, não. E quem quiser conhecer o projeto, como é que faz? Quem quiser conhecer o projeto pode participar dos nossos cursos, das nossas palestras, né? Pode acompanhar nós também pelas redes sociais, né? Nós temos Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, né? Nós temos também um projeto de podcast chamado No Ninho do Gavião, né? Ele já tem 7 episódios já gravados, onde nós falamos sobre a nossa paixão, né? que é a natureza, que são as aves de rapina aí. E vocês também são criadores, também assim, vocês criam animais como esse, vocês comercializam? Nós não temos a permissão para reproduzir esses animais, né? Todos, lógico, eles vêm de criadores que têm essa liberação aí legal para reproduzir e vender os animais, né? Então nós só podemos ter eles aí, né? Então eles têm nota fiscal, anilha, microchip, tudo com os nossos dados aí, né? Então nós podemos fazer o quê? Utilizar os animais, esses animais que são nossos aí, para esse trabalho de educação ambiental. Sim. E para finalizar, o que simboliza uma ave de rapina para você? Uma ave de rapina, ela simboliza força, foco no trabalho, né? Sempre em frente, né? Uma frase que eu falo muito é sempre em frente, né? Sempre em frente, né? Nós não podemos desistir da nossa meta, né? Dos nossos sonhos. Eu acho que isso daí é para a vida de todos, né? Nós temos que batalhar pelo aquilo que acreditamos, né? E eu acredito num mundo onde nós possamos aí conservar mais a natureza, respeitar mais esses animais e ter um encanto, né? O mesmo encanto que nós que lidamos com elas no dia a dia temos aí, né? Então, com esse encanto você vai aprender a respeitar, a se interessar mais, né? O problema que nós vemos aí bastante na juventude é que eles gastam um tempo precioso, né? A vida é curta, né? Eles gastam tempo com coisas supérfluas, com coisas que não levam a nada, né? E de repente aí, se eles começarem a fazer que nem eu, tava lá deitado na cama, lá, recém-operada da coluna. Caramba, nunca li sobre ave de rapina, nunca li sobre treinar uma ave de rapina. Vou começar a estudar sobre. E aí desperta uma paixão, né? Como despertou pra mim aí, pro Antônio aí. Vocês têm arpias também? Não, arpia não. Não falta desejo. Mas Mas é verdade que em certas noites de lua elas se transformam em mulheres? Não, que eu saiba não. Eu já convivi com arpias aí, elas amanheceram do mesmo jeito que tava de noite, né? Realmente ia tomar um susto aí, minha esposa também, se ela estiver assistindo, né? Leandra, não se transforma, tá? Fica tranquilo. Diego, muito obrigado por ter vindo aqui hoje. Foi muito bom conhecer um pouquinho mais sobre as aves de rapina. Como nós sabemos, a gente que tem um senso comum tem muito misticismo, muita lenda, e você faz um trabalho magnífico. Deus abençoe vocês e que vocês venham crescer a cada vez mais. Amém. E esperamos por novidades. Amém, obrigado, valeu. Agradeço.